Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Eu sou Davi Domenicali, pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras, São Paulo, e este aqui é o nosso canal Degustação Teológica. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Olha só, hoje o assunto aqui é bem breve, um vídeo rápido, mas uma reflexão para você. Família, fidelidade no casamento, casamento entre um homem e uma mulher. Bom, família tradicional, marido, esposa e filhos. Essa é a base e o modelo que a Bíblia Sagrada apresenta para o ser humano. É verdade que no meio da igreja, nos dias atuais, surgem pessoas querendo relativizar as escrituras, fazer uma nova leitura ou uma releitura dos textos bíblicos, ainda que isso custe alterar ou tentar buscar alterar significado de temas e assuntos e ensinos que já estão consolidados na história da igreja, na fé cristã, ao longo dos séculos, e que para nós é muito importante. E que, na verdade, está muito claro nas Escrituras. Mas, inimigos da fé, como sempre aconteceu na história da igreja, em todos os tempos surgem inimigos da fé, e não só os ataques externos, mas os hereges de dentro da igreja. Como, por exemplo, esta mulher que falou num evento aí, participando junto com o pastor Ed René Kivitz, eu não lembro se foi na IBAB isso, na Igreja Batista da Água Branca, mas ela vai questionar a autoridade bíblica, dizendo que os evangélicos fazem críticas aos católicos, quando os católicos afirmam que tem um papa que tem autoridade, que é o representante de Cristo e tem autoridade máxima sobre a Igreja Católica Romana. E que não deveria ser assim, né? E essa mulher, então, ela dentro de uma igreja evangélica, preste atenção, ela vai e diz o seguinte, que nós não deveríamos falar isso porque nós também temos um papa, mas o nosso papa é o papa de papel. Fazendo referência ao quê? À Bíblia. Que o nosso Papa é a Bíblia. Desta forma, ela faz uma crítica, dizendo que a Bíblia não deveria ter a palavra final. E nós não deveríamos ser regidos, então, pela autoridade bíblica. Bom, porque eu não tenho uma outra forma de entender. E antes que venham dizer aqui que é um corte, que eu estou fazendo um corte, eu não assisti o vídeo inteiro, e quero que você entenda o seguinte, você está equivocado. Eu assisti as palestras todas. Aliás, eu assisti a palestra inteira desta senhora e também do pastor Kivitz, de ambos. A fala de ambos neste evento. Então, é uma crítica, sim, à autoridade bíblica. Tá? Eles vivem dizendo agora que quem crê na Bíblia e vive a vida pela Bíblia se torna um bibliólatra, né? E são inimigos da fé. São inimigos da fé. Hereges, tá? Sejam malditas as suas interpretações e malditos aqueles que a seguem. E não sou eu que falo isso, não. É o apóstolo Paulo, e tá aí a referência, é ele que diz que seja anátema aqueles que seguem um outro evangelho. Tá certo? Bom, aí é o seguinte, olha o que ela diz aí do Papa de papel. Só um trechinho. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz, vejam bem, eles têm um Papa infalível. Nós também temos um Papa de papel. Um Papa de papel. A aliança de Deus com o seu povo nunca esteve firmada sobre um livro. A Bíblia fala hoje. Mas a Bíblia fala hoje na medida em que testemunha de Jesus e da nossa fé nele. A Bíblia fala hoje, mas pensar a Bíblia enquanto uma revelação definitiva conduziu a um fenômeno trágico que foi transferir características divinas para o escrito bíblico.
Se Deus não erra, então o texto também não erra. Se Deus não falha, então também o texto não falha. E passando então de um testemunho de testemunhas oculares, o texto passou a rivalizar em termos da nossa devoção a Deus. Nós vivemos hoje o que a gente conhece como bibliolatria. E a gente ri dos nossos irmãos católicos e diz: vejam bem, eles têm um papa infalível. Nós também temos um papa de papel, igualmente infalível, igualmente rivalizando em termos da experiência viva com o verbo da vida. Essa defesa da confiabilidade absoluta das escrituras em todos os assuntos, cosmologia, biologia, geografia e quaisquer outros que vocês quiserem, produziu uma obediência cega nossa, que é a base dos vários fundamentalismos que a gente vem testemunhando. Fundamentalismos esses que geram posturas sectárias, dogmáticas, legalistas. Enquanto comunidade da fé, nós não celebramos um livro que caiu do céu. Nós celebramos um pão vivo que veio de Deus. E é isso que a Bíblia segue nos falando hoje. Obrigada. Essas pessoas que atacam as escrituras, querem fazer uma releitura, uma interpretação, elas desistiram de pregar o evangelho para transformar o mundo. Elas fugiram de Romanos, né? Elas fugiram e fogem daquilo que Paulo, o apóstolo, orientou aos romanos, para nós não nos conformarmos com este mundo, não tomarmos o formato do mundo, mas termos a nossa mente renovada, mas renovada segundo Cristo, segundo a palavra de Deus, e não segundo o mundo. Aqui é a referência. Não vos conformeis com este mundo. Esses inimigos da igreja, inimigos da Bíblia, né, que criticam as escrituras a ponto de dizerem: eu sigo um homem dizendo que segue em Jesus e não sigo um livro dizendo que não tem que seguir o que a Bíblia diz. Esse pessoal é um pessoal hipócrita, porque eles sabem muito bem que seguir a Cristo é seguir as palavras de Cristo. Foi o próprio Jesus que disse: se vocês seguirem os meus mandamentos, o que eu mando, o que eu digo, o que eu ordeno, não é? Mandamento pelas palavras de Jesus, pelo que Jesus disse, certo? Se vocês seguirem os meus mandamentos, então vocês serão os meus discípulos. Não dá para seguir Jesus sem seguir as palavras de Jesus. E as palavras de Jesus estão onde? Na Bíblia. Não tem outro lugar que você encontra as palavras de Jesus. Então quem não segue a Bíblia não sabe o que Jesus disse. Quem não sabe o que Jesus disse não pode ser discípulo de Jesus. Aí eu quero dizer para vocês o seguinte, que muitos cristãos têm tentado se adequar ao mundo. Se tornar uma igreja, transformar a igreja num lugar segundo os preceitos do mundo. Tentar ser legalzinho, legalzinha, legalzão, com o mundanismo, o secularismo, tá? E aí vai abrindo mão de conceitos da palavra que são ensinos e fundamentos para a nossa vida, nossa prática e conduta, com o caráter ou a característica cristã. Entende? E aí, pessoal, família, por exemplo. O livro de Gênesis é referência. O livro do Gênesis é a base, porque está no início. É antes de qualquer lei, é antes de qualquer instituição, é antes de qualquer coisa. A narrativa que nós encontramos no livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, fala de como Deus fez as coisas antes de haver qualquer instituição humana, qualquer religião, qualquer outra coisa. Ali é a base. E ali Deus faz homem e mulher. E une os dois. Olha o texto. E ambos, os dois, os dois, tá vendo aí? Não é 3, nem 4, nem 5. É os dois. Serão uma só carne. E esse é o padrão.
Esse é o padrão. Em Mateus capítulo 19, Jesus confirma esse padrão. O nosso Senhor Jesus afirma o padrão. Então, queridos, o modelo para a família é homem, mulher. Não é mulher, mulher, nem homem, homem. Tá? Não é mulher com mulher, nem homem com homem. O padrão é homem e uma mulher. E ali se forma a família. Os dois, não é 3 nem 4. Não é uma poligamia, mas uma monogamia. Tá certo? O homem, a mulher, que unidos se tornam uma só carne. Os dois se tornam uma só carne. Certo? Esse é o padrão. E é o padrão que depois vai estabelecer regras para toda a escritura. Mesmo que no período patriarcal, homens acabaram, por conta do seu coração, longe da vontade e propósito de Deus, acabar tendo 2, 3 esposas. Isso aconteceu na história de Israel. Mas depois, veja bem, quando Jesus vem, Jesus estabelece e ele confirma o modelo, que é um homem e uma mulher. Isso está em Mateus 19. Certo? E aí, a gente vai ver também, observe bem, a gente vai ver também o apóstolo Paulo dizendo que para ser exemplo para a igreja, o pastor ele serve de modelo para que as pessoas sigam o seu exemplo. E os pastores, isso está em 1 Timóteo capítulo 3, o apóstolo Paulo, tá vendo aí? A referência, ele vai dizer que as qualidades para alguém ser pastor, tem várias qualidades que um homem para ser pastor precisa ter. Não só o pastor, como na sequência, o diácono também, tá? Eles precisam ter qualidades. São requisitos para a liderança pastoral, porque serão exemplo para o rebanho seguir seus passos. Uma dessas qualidades, ou dessas qualificações, dessas exigências, tá? Tá aqui nesse versículo aqui, ó, que ele diz que tem que ser marido de uma só mulher. Não é nem de 2, nem de 3. Por quê? Porque vai servir de exemplo e ensino para o rebanho. Tá certo? Então, pessoas que atacam a família, que querem dizer que família é o que você quiser. Pode ser o homem com o homem, a mulher com a mulher, pode ser o menino com o cachorro com o menino, pessoas que querem fazer uma bagunça com as relações que Deus estabeleceu de um jeito e querem transtornar, mudar, desfazer, destruir o padrão de Deus, são inimigos da fé, são inimigos da palavra de Deus. E os cristãos que apoiam ou flertam com esse tipo de gente ou pensamento são cúmplices e se tornam também inimigos do Senhor. Ainda que chamem pelo nome de Deus, estão certamente caminhando na contramão daquilo que Deus estabeleceu. E aí, queridos, é onde a gente tem que afirmar a nossa fé. Aliás, peço que você fique até o fim, tá? Não sai daí não. Eu vou pôr vídeos agora para você ver uma coisa que está acontecendo aos nossos olhos. E muitos estão cegos. Cristãos, igrejas, estão se tornando igrejas apóstatas, abraçando heresias, para, de certa forma, ser feliz, para, de certa forma, fazer o que bem querem. À vontade, estão deturpando o evangelho, moldando o evangelho de Deus à vontade humana. Estamos vivendo um tempo que parece que não é como antigamente, que o homem precisava receber em sua vida o evangelho para ser transformado pelo evangelho. Agora parece que o evangelho não transforma, então o homem transforma o evangelho. Já que o evangelho não muda o homem muda o evangelho. E assim as pessoas vão se alinhando ao mundo e ao pecado e aos enganos de Satanás. E vão encarar o juízo divino. Com certeza. Principalmente os cristãos que estão cometendo tais práticas pecaminosas. E aí, para finalizar, eu peço que você se inscreva no meu canal, por favor. E você curte esse vídeo e que você compartilhe com alguém. Por gentileza, ajuda a gente. Agora escuta bem. Você tem apoiado, porque tudo, veja bem, tudo passa pelo governo. Não dá para você achar, queridos. Simplesmente fechei os olhos,
tapei os ouvidos para questões políticas, porque... Não, quero que você entenda que tudo que acontecer na política vai acabar mexendo na tua vida. Se for uma política que trata mal a economia, você vai ter um problema econômico. Se for uma política que cria ditadura, você será censurado, perseguido. Se for uma política que é contra a família, leis contra a nossa família, contra a igreja, serão desenvolvidas. Pode crer nisso. Recentemente, uma mulher, não sei se ela é uma escritora, eu não sei, eu nem pesquisei quem é essa mulher, mas é uma mulher que apareceu na mídia falando aí. Quem conhece vai ver aí quem é. Se tá na mídia, é conhecida, né? Olha o que ela diz sobre família. Dá uma olhada. Gente, assim, eu não quero falar contra o amor romântico, mas eu vou falar contra o amor romântico. Porque eu passei a vida, desde os 16 anos, a gente fica vendo esses filmes, né, de que o objetivo da mulher é casar. A mulher tem que casar e que aí o filme acaba, a cena mais feliz da vida dela é o casamento. Os filmes deveriam começar com essa cena, né? Porque dali é para baixo, gente, assim. Eu tô super contra a monogamia, super contra o amor romântico. Eu acho que a gente, esse negócio de família tá fudendo a gente. Família é um núcleo produtor de neurose, essa família tradicional, branca, conservadora brasileira. Gente, isso é um horror. Isso é a base do fascismo, assim, falemos a verdade, né? Deus, pátria e família, não é assim que o nosso ex-mandatário assinava? Esse é um lema, é um slogan fascista. Ele assinou cartas com esse lema. Para quem não estivesse entendendo, ele deixou bastante claro o que ele é, o que ele representa. Então, eu acho que a gente tem que a luta por superar essa organização de família. Você entendeu? Entendeu isso? Olha que absurdo que essa mulher falou. Ela chama família, ela tem nojo, horror de negócios sobre família tradicional. Monogamia, ela acha absurdo. Você percebe que é nojento e é tudo contra a fé cristã? Outra coisa, esse grupo de militância LGBT, QIY+ZH, enfim, esse pessoal da militância, não estou falando dos gays, das lésbicas, eu não estou falando das pessoas que têm noção do certo e do errado e que entendem que a sua prática de vida é delas, mas elas entendem o que é certo e o que é errado. Eu não estou falando desse pessoal, eu estou falando dos militantes, desses grupos militantes que, em nome da sua própria vontade, querem destruir os conceitos de Deus. Tá? Olha o que diz essa militante aí para um público, e ainda é aplaudida, até porque quem tá ali gosta, né? São os apoiadores. Diz que a ideia é destruir mesmo essa coisa de família tradicional. Destruir mesmo esse conceito bíblico. Olha aí. Vamos destruir tudo o que você ama. E tudo o que você chama amor, nós vamos destruir. O que você chama de amor à pátria é racismo. O que você chama de amor a Deus é fundamentalismo. Cabe a radicalização nossa também de afirmar com todas as letras o que é uma estratégia política crítica antissistêmica. Porque vocês querem destruir a família. Sim. Queremos. Não é? Uma forma revolucionária de fazer família. Porque se a gente está falando família, a gente não está fazendo de revolução. Você entende? Por que, então, buscam levar para as crianças esse assunto? Porque desde cedo é a base. Por isso que muitos têm entrado em igreja e faculdades de teologia e têm tentado, de certa forma, desfazer, queridos, as bases e alicerces já há muito tempo estabelecidos nas escrituras sagradas como regra de nossa fé e conduta e prática de vida. Inimigos de Deus, que vão dar conta diante de Deus. Agora você foge disso. Agora, o governo, você tem apoiado? PT, PSOL e outros, você tem apoiado? Esse movimento que eles chamam de progressistas, mas que são inimigos de Deus, que apoiam abortos, apoiam drogas. Olha a desgraça que é uma pessoa que vive com o filho drogado. Olha a Cracolândia, olha a situação de pessoas internadas tentando sair das drogas. E tem gente ainda fazendo apologia a essa desgraça. Certo? Gente apoiando o criminoso, gente que diz que o criminoso não tem culpa de ser criminoso. Como se não fosse uma escolha você ser criminoso, né? Como se toda pessoa pobre fosse uma criminosa. Sabe? Pessoas do mal, endemoniadas,
inimigas de Deus, inimigas das pessoas de bem. E aí, pessoas, partidos políticos que abraçam essas coisas, abraçam o aborto, que é matar uma criança inocente no ventre de sua mãe. Querido, querida, se você apoia, se você vota, você dá o teu voto para essa turma, você deu o seu voto para o diabo. Tá entendendo? Não, pastor, tá misturando as coisas. Não, não tô misturando as coisas. Eu quero te explicar de novo, cabeça pequena. Mente fechada. Tudo passa por política. Você não entende que para levar Jesus para a cruz precisou da política? Você nunca percebeu isso? Que foram os políticos. Havia um plano, é óbvio, vamos deixar claro, havia um plano de salvação. Jesus tinha mesmo que morrer para nos salvar de nossos pecados, ok? Mas qual foi o meio que isso aconteceu? O meio político, religioso e político. Você entende isso? Olha só, é por meio da política que as guerras começam. Sempre tem política. Você entende? Ditaduras acontecem por meio de política. Se há censura, acontece por meio de política. Só é aprovado abortar pessoas, crianças, né, bebês em formação no ventre de uma mulher, no útero de uma mulher, quando as leis por meio da política são aprovadas. Só é possível fazer isso ou aquilo por meio de política. Países que se fecharem e proíbem a pregação do evangelho, sim, aconteceu por meio do quê? Por meio da política. E a cilada do Satanás, sabe como que faz? Vocês conhecem o ditador norte-coreano atual, o Kim, o gordinho? O avô dele foi pioneiro a trazer comunismo para a Coreia. Porque naquela época que era a única Coreia, a região mais avivada era a região norte, que tinha grandes igrejas, pastores, assim, famosos, tá? Aí, hoje, se você acha uma Bíblia na Coreia do Norte, toda a família é enforcada. Mas naquela época era a região mais avivada. Então, ele, o avô do Kim atual, foi esperto, foi lá procurar os famosos pastores. Olha, eu vou trazer a ideologia nova aqui, chama-se comunismo, que não vai ter rico e pobre, todo mundo vive bem, desde que você me ajuda nas palestras, me acompanha. Agora, eu prometo, assim que nós tornamos comunista, não vou interferir na igreja. Desde que você também não interfira na política. Deixa a política para os políticos, que eu deixo vocês, pastores, a se preocupar somente no aumento da igreja. Essa foi a cilada. Não caia nessa. Nunca deixe política somente para políticos, não. Porque a igreja tem autoridade espiritual sobre a nação. Então, os pastores acreditaram nele. E assim que, então, terminou a guerra, ficou norte, optou pelo comunismo e sul, não, né? Primeira coisa que o Kim fez, o quê? Queimar todas as igrejas, matar, enforcar todos os pastores cristãos. Quando eu contei isso, tinha venezuelanos lá atrás, eles vieram correndo para mim. Gina, foi o que exatamente aconteceu com Venezuela. Igual. É a cilada do Satanás. É preciso entender também que coisas boas passam pela política. Tanto coisas ruins como coisas boas. Leis que favorecem a saúde, a educação, passam pela política. Isso tem tudo a ver com a gente. Leis que garantem liberdade religiosa. Aliás, eu quero mostrar que, inclusive, lá no passado histórico, quando o cristianismo ou a igreja era perseguida no Império Romano, isso melhorou, começou a mudar quando Constantino, o imperador, ele vai a favor dos cristãos. Então foi necessária uma intervenção política para que houvesse, de certa forma, liberdade religiosa para cristãos.
E com o passar do tempo, outros imperadores também se movimentaram nesse sentido, principalmente Teodósio, lá no final do século IV. Vocês entendem isso? Política, ela existe, e religião também existe, e uma dificilmente ficará totalmente alheia à outra. No século XVI, na Europa, também aconteceu a reforma protestante, o início da reforma, né? Século XVI, século XVII, e a gente vai ver que houve também a necessidade de que políticos, na época, né, dentro do sistema de governo existente, se envolvessem nessas questões, para que, assim, pessoas, igrejas com pensamento reformado, né, que dá origem ao movimento protestante, tivessem a proteção do Estado para poder existir, né, para não ser caçado, para não ser oprimido, até então, pela Igreja Católica na época, que fazia oposição a isso. Então, a gente vai ver que é necessário. Política, muitas vezes, acaba sendo necessária. Então, muitas vezes, acontece de que a política ela é usada para o bem e outras vezes para o mal. Mas acredite, ela não ficará inerte. A política não deixará de atuar nunca. E é aí que eu e você precisamos fazer uma escolha. Quem a gente vai colocar no governo? Para quem a gente vai dar o nosso voto? Para quem é tranquilo, para quem sabe respeitar leis, para quem dá liberdade religiosa, para quem defende a vida, ou para pessoas que, em nome de uma revolução louca, maluca, né, querem destruir e implementar ou implantar leis que destroem a vida, né, que tiram aquilo que é do bom senso para colocar coisas bizarras e que também libera censura, começa a controlar a vida das pessoas e pode daí para pior, né? Então, a política pode ser usada também como instrumento para o diabo. Você que decide em quem você vota. Tá entendendo? Nada acontece sem política. Deixa de ser tapado. Desculpa, deixa de ser burro. Tá bom? Acorda, desperta. Então, quando o diabo age também por meio da política. Você entende isso? Então, quando você dá o seu voto, querido, acorda. Você dá o seu voto para quem é contra Deus, para quem é contra a família. Você deu o seu voto para o diabo. Você não é de Deus. Entenda isso. Não haverá nunca um político perfeito nesse país. Nem nesse país, nem no mundo. Preste atenção, homens são falhos, políticas são falhas. Mas você diretamente sabendo que tem alguém que apoia aborto, que apoia a liberação de drogas, que apoia o fim da família tradicional, você acredita e sabe disso e vota nessa turma aí, você está jogando contra a igreja, você está jogando contra a palavra de Deus, você está indo contra a fé que você mesmo diz professar, a não ser que você já se tornou um herege, a não ser que você já se tornou um agente infiltrado de Satanás no meio da igreja. E aí eu fecho o meu vídeo com essas imagens que você vai ver agora. Olha aí. Sobre quem não gosta de família, de religião. Olha aí. Então qual é o discurso da direita no mundo inteiro? Pátria amada, costumes e religião. E religião. Então o que é que nós temos que construir? Isso eu tenho inclusive feito proposta, falei com o chanceler Olaf Scholz, falei com o Macron e vou falar com todos os líderes. Os setores progressistas e democráticos da sociedade precisam se preparar para construir uma narrativa para desmontar esse discurso atrasado, xenófobo, um discurso que não leva a nada. E essa pauta da família, a pauta dos valores, é uma coisa muito atrasada. Que quem vota majoritariamente do PT são pessoas que ganham até 2 salários mínimos. Um metalúrgico de São Bernardo que ganha 8 mil reais já não quer mais votar na gente. Ué, por quê? Pega a pesquisa. Por quê? E vocês percebem que quem ganha acima de 5 salários mínimos já tem dificuldade de votar na gente. Por quê? É porque essa pessoa ficou ruim? Não. Não? Por quê? É porque possivelmente essa pessoa elevou 1 milímetro o padrão de vida dela, de aprendizado dela, e nós não aprendemos a conversar com ela. Tem aqui nesse encontro. Mas é preciso que a gente rediscuta o discurso da esquerda. É preciso que a gente repense o que a gente quer e como a gente vai fazer para conquistar. Muitas vezes a direita
ela tem mais facilidade do que nós com o discurso fascista. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Ele nos acusa de comunistas, achando que nós ficamos ofendidos com isso. Nós não ficamos ofendidos. De comunista, de socialista, nunca. Isso não nos ofende. Isso nos orgulha. Isso nos orgulha. Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. De tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Do costume, da família, do patriotismo. Tá entendendo? Tá entendendo? Que mentiu pra caramba durante as campanhas. Falou uma coisa e tá fazendo outra. Esse cidadão aí, ó. E se você continua apoiando ele, você ama ele mais do que Deus, cara. Mais do que a palavra de Deus. Você ama ele mais, ele, o partido dele, né? Esse partido. Você os ama mais do que a Bíblia. A Bíblia se tornou para você um papa de papel, talvez, né? Ou seja, você ignora agora a Bíblia. E você prefere seguir ideologias. Parabéns. Se você for na minha igreja, nem ceia você toma. Porque você é um traidor da fé de Cristo. Você é um traidor da fé que Deus nos ensinou. Que Deus tenha misericórdia da sua alma, se você faz isso. Porque você está dando ferramentas ao inimigo para construir um pensamento que vai atingir a igreja diretamente, as famílias. Você joga contra a palavra de Deus. Repito, não existe modelo econômico perfeito, não existe político que vai resolver os problemas do país, não existe. Mas certamente existem aqueles que pelo menos um pouquinho de temor têm de Deus e não mexem em coisas tão sagradas como estas que eu falei nesse vídeo. Que Deus tenha misericórdia de nós, de cada um de nós e desse país chamado Brasil. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Quero deixar o convite para você conhecer a nossa igreja. Nós estamos ali na Avenida Pauliceia, número 1200, certo? Sobreloja. Ou seja, ficamos no andar superior do prédio, ok? Ali na Batista Fraternidade, os cultos acontecem aos domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Você é nosso convidado. Você é nossa convidada. Ok? Bom, e lembrando que aqui é o bairro Laranjeiras, na cidade de Caieiras, São Paulo, tá bom? Então esperamos vocês lá para participar conosco. Tem a imagem da igreja, né, de alguns momentos de culto. Certamente você irá se alegrar muito conosco lá. Principalmente você, que está afastado da igreja, que está sem congregar, né? Ou você que nunca foi da igreja e está vendo o vídeo aqui, venha participar, venha estar conosco, tá? E os que querem nos visitar, os irmãos que estão já congregados e querem nos conhecer, nos visitar, são bem-vindos também, tá? Deus abençoe a todos. Escrevi 2 livros, queridos, na área pastoral e na área eclesiológica, e eu gostaria que você adquirisse. Eu tenho aqui o Ministério Pastoral, Conselho para Jovens Pastores e Vocacionados, publicado pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, certo? E tem esse outro aqui também, o livro Uma Comunidade Pastoral e Missional, pela editora Lucel. Bom, ambos os livros estão disponíveis quando você pode acessar o site da editora, editoraobpc.com.br, que está aí na tela,
Ou então você pode também, através do e-mail bp.domenicali@gmail.com, adquirir, né, esse livro, ou os 2 livros, ou um deles, tá? E eu também, por meio desse e-mail, tá? Eu atendo convites para pregar, ou palestrar, ou até ministrar algum curso específico na sua igreja, caso você queira, tá bom? E aí a gente leva os livros e deixamos à disposição dos irmãos, ok? Bom, eu quero dar dicas de onde estudar teologia, onde você pode estudar teologia. Eu tenho graduação e pós-graduação pela Faculdade Teológica Sul-Americana, FTSA, e eu indico. Ela tem nota excelente no MEC e é focada em ministério pastoral e também em missões. É uma faculdade muito boa, tá? Com reconhecimento pelo MEC. Aí lá tem bacharel em teologia, tem pós-graduação que são especializações, né, lato sensu, em diversas áreas, e também mestrado e doutorado. Então eu recomendo, tá aí o site, tá, da faculdade, aí entra no site e pesquisa. Tem cursos presenciais e online. Você pode estudar, se você morar aí no Paraná, né, em Londrina, você pode frequentar presencialmente a faculdade. Se você estuda em qualquer lugar do Brasil ou até no exterior, você pode estudar online, tá bom? Tenho certeza que vai ser uma bênção na tua vida. E tem também a FABAPAR, Faculdade Batista do Paraná. Aí também fiz pós-graduação aí, tá? E tenho certeza que vai ser uma boa estudar numa dessas 2 instituições que você escolher. Com certeza você terá uma boa qualidade de ensino, tá bom? Agora, se você quer fazer cursos livres, ou seja, cursos que não têm o reconhecimento do MEC, mas são cursos que te preparam muito para o ministério, chamamos eles de cursos livres, né? Então você pode fazer aí o ESUTES, tá? Eu indico, tem uma metodologia boa de estudo, você pode levar uma extensão aí para sua igreja, formar um grupo para estudar, né? Tem um tutor aí presencial e ao mesmo tempo estudar online, ou estudar totalmente online, tá? A ESUTES há anos e anos, né? Algumas décadas aí vem formando pessoas e tem um material muito bom, tá? Então eu recomendo. Tá aí o site do ESUTES também. E curso livre, tá? E aí você tem também o curso, o IBBC, tá? Instituto Bíblico Brasil para Cristo, né? O órgão oficial de teologia das igrejas Brasil para Cristo, onde eu sou um dos professores que atuo lá. E vou mostrar para você agora o IBBC, tá bom? É isso aí, pessoal. Estamos aqui no IBBC, aqui na rua Iris Leonor, aqui na região do Mandaqui. Eu estou aqui com o diretor, que é o Roberto Wagner, professor. Pessoal, para vocês conhecerem, tá? E aqui é a nossa irmã Rose, que é diretora local aqui no IBBC Mandaqui, tá? E aí, eu estou aqui hoje para participar de uma aula com eles, né? Voltei à alegria de ministrar aula de teologia pastoral. E vamos ver no que dá. E aí, para vocês conhecerem um pouquinho mais, aqui o pessoal também tem o pessoal da Missão Desafio que trabalha aqui, alguns escritórios. E vale a pena, tá? IBBC é idôneo, forma bastante gente. E eu faço esse vídeo já para convidar a galera que quiser estudar aqui no Mandaqui ou levar um núcleo para sua igreja ou para sua casa. Beleza? Deus abençoe você. Já eu mostro mais no vídeo. É isso aí, pessoal. Isso aqui é o IBBC, uma das salas do IBBC, onde eu estou dando aula de teologia pastoral. Você pode vir estudar aqui no IBBC também com essa galera ou fazer o curso online, ok? E eu estou com esses abençoados aqui, ó, só gente boa, de vários times, né? A turma vai mandando um oi, né? Tem uma galera que faltou hoje, quando soube que era eu, não veio. E nós temos também uma turma online, olha, o curso é online, olha que legal aí, ó. A galerinha do online, né? Então, é isso aí, galera. E é isso, você pode fazer o curso presencial aqui no Mandaqui, na rua Iris Leonor, São Paulo, ou à distância, onde você estiver. IBBC, se você não vem no IBBC, o IBBC vai até você. Falou? Ó, beijo, vem estudar teologia. Abraço. Excelsis